Já vou pedir para os irmãos aí, quem quiser abrir a Bíblia, a gente vai fazer uma leitura inicial no livro de Romanos 5, do 12 ao 14, tá? Eu vou estar usando aqui a Bíblia, a mensagem, mas os irmãos fiquem à vontade aí para ver outras versões, tá? E depois os slides vão ficar com os irmãos também. Então, vocês vão poder revisitar aí e ver algumas referências aí que tem para vocês, tá bom? Conseguiu compartilhar aí o slide? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos começar. Romanos 5, do 12 ao 14, na versão a mensagem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Essa é a palavra de Deus, que a gente possa ter o discernimento dela agora, tá? E como que a gente tentou tratar esse entendimento do pecado através da leitura dessa palavra de Romanos? Primeiro a gente precisa entender o significado do pecado, para depois a gente compreender, após a gente compreender o significado do pecado, a gente vai ter a compreensão de qual é a nossa liberdade, no que o pecado nos escraviza. E o terceiro tópico, a parte mais importante, é a parte onde a gente pode escolher o nosso caminho. Passando para a segunda página do slide aí, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é pecado, certo? Bem, o que é o pecado, o que ele significa, que é uma ação deliberada e enganosa, contrária à vontade de Deus expressa na lei sagrada das Escrituras. O que isso significa? É uma ação deliberada, é uma ação pensada. Pode passar mais um aí. Tá? O significado do pecado é que é uma ação deliberada, ou seja, é uma ação do homem que ela foi pensada. A gente tem uma visão muito fantasiosa, às vezes, do pecado. Por exemplo, na leitura da palavra em Gênesis, quando a gente fala quando aconteceu a queda do homem, como que isso aconteceu, o que foi o pecado, aí a gente vem com aquela mitologia, né, que foi escrita, que a maçã, que a gente pegou a maçã, quando a gente pegou a maçã, que a gente pecou. O significado, a gente tem que começar a compreender que a Bíblia fala, às vezes, de uma forma que ela quer passar um conteúdo muito mais profundo do que aquilo que é escrito. Quando o homem pecou, a maioria das pessoas falam, quando o homem pegou a maçã e comeu a maçã. Mas não é bem assim. A maçã, na verdade, é o símbolo do pecado. A consequência é a morte, a escravidão. E o que eu posso tentar trazer para vocês? Quando a serpente, lá no Jardim do Éden, começou a sugestionar a mulher, olha, opa, quando ela começou a falar ali que a palavra de Deus não era bem aquilo, ele começou a convencer a mulher de que o que Deus tinha Quer comer falado não era lanchinho? bem assim, e tentou Quer comer lanchinho? convencer a mulher de um engano. O que eu quero dizer? A mulher, ela tem um papel fundamental, tanto a mulher quanto o homem, que o pecado nasce na nossa mente. Como que eu posso tentar explicar isso para vocês?
quando a gente já peca, não é o pecado que nos afasta de Deus. Quando nós pecamos, nós já conscientemente escolhemos pecar. Quando nós executamos o pecado, é porque a gente já conscientemente se afastou dos mandamentos de Deus. Então, o pecado ele nasce dentro do nosso coração e ele é elaborado na nossa mente. Quando a gente peca, quando a gente executa a ação do pecado, isso significa que a gente já estava afastado de Deus. Esse é um primeiro ponto que a gente tem que deixar muito claro para a gente entender o que é pecado. Então, quando a gente fala assim, quando a mulher mordeu a maçã, ela já estava em pecado? Não, ela já estava em pecado quando ela começou a aceitar a sugestão da serpente, quando ela começou a realmente aceitar que ela poderia ser como Deus, e ela não queria mais assumir o seu papel na criação, que era ser uma pessoa à imagem e semelhança de Deus. E olha como a gente começa a compreender isso. A sequência, o pecado ele impede o nosso relacionamento com Deus. E essa falta de relacionamento nos leva à morte. Então, a sua consequência é quando a gente assume que a gente elabora o pecado na nossa cabeça e a gente já se posiciona de uma forma contrária a Deus, de uma forma rebelde a Deus, isso já nos coloca num posicionamento distante de Deus. Essa distância de Deus que nos leva à morte. E uma coisa muito importante é a gente entender que o pecado tem dois tipos de ação que ele atua na humanidade. A primeira são em indivíduos, tribos e nações, mas então a gente pode ver que o pecado ele tem uma abrangência pessoal, ela tem uma abrangência, na Bíblia fala de tribos, ou seja, a gente pode entender tribos como se fosse a nossa família, a nossa igreja, nosso grupinho de convivência, e nações, que é o grupo maior onde a gente vive, onde a gente está inserido, né? Com esse tipo de compreensão, a gente tem que chegar numa conclusão simples e óbvia, que o pecado é um desvio moral e esse desvio moral ele traz uma consequência da nossa desobediência. Se a nossa desobediência é colocada em prática, isso nos faz isso nos impede de termos um relacionamento com Deus, e essa falta de relacionamento com Deus que nos conduz à morte. No começo assim está ficando um pouquinho complicado, mas eu quero trazer um exemplo muito claro. Vamos tentar trazer a leitura do que aconteceu lá em Gênesis. Vamos tentar compreender aquele acontecimento, a nossa queda, né? Quando os irmãos pensam em pecado ali, agora que a gente já está abordando e explorando um pouco nisso, a Eva foi sugestionada pela serpente e alterou a verdade, porque a palavra de Deus, o verbo, ela é a verdade. E quando a serpente começa a se sugestionar algo que não é confirmada pela palavra de Deus, não é o fiel ali da balança, o homem começa a aceitar isso porque o seu coração começa a aceitar que ele quer ser aquilo que a serpente falou. Olha, se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Quer dizer, então, a serpente começa a trabalhar naquilo que está interno, a gente começa a elaborar os nossos desejos, a nossa perspectiva daquilo que a gente quer ser e não daquilo que a gente é. Então, a serpente ela começa a trabalhar aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente os nossos objetivos, sabe? O nosso coração é conduzido por um mau caminho,
o que é o mau caminho? É aquilo que é desviado de Deus. Mas eu acho que a gente vai conseguir compreender isso ampliando o nosso conhecimento. Pode passar para o próximo slide. A nossa situação atual, em que o pecado entrou no mundo, nos trazendo e nos tornando escravos e trazendo a morte consigo, isso nos traz duas situações. Ou a gente morre para o pecado, ou a gente morre em pecado. Como que a gente pode compreender isso biblicamente? Eu trago um exemplo que eu acho que é o mais claro que tem na Bíblia, sobre quando Jesus foi crucificado. Quando ele foi crucificado, ele foi para a cruz pelos nossos pecados. Só que a gente sempre esquece, às vezes, de falar das outras duas cruzes que tinha ali atrás, que eram dois pecadores, um que reconheceu o pecado e ele naquele momento o próprio Jesus falou para ele que ele morreu para o pecado, porque ali ele reconhecia o Salvador dele. E o outro que morreu em pecado, porque não reconheceu o Salvador ali naquela cruz. Uma coisa que fica muito clara é que as duas pessoas, a que morre para o pecado e a que morre em pecado, as duas pessoas vão ser colocadas diante do Salvador. E isso mostra com muita clareza o quanto nós precisamos reconhecer. Uma coisa que eu sempre falo a gente evangeliza muito, você tem que crer, mas não tem como uma pessoa crer num Salvador se ele não reconhece as obras do Salvador. As obras do Salvador é que nem aqueles dois ali na cruz, sabe? O Salvador fez a obra, ele estava ali na cruz para pagar o pecado que nem era dele. Mas um reconheceu, olha, esse homem não tem pecado, ele não merecia estar aqui, e ele está. E ele, sabe, com todo o poder, com toda a glória dele, ele se sujeitou àquilo ali. E algo que às vezes é um pouco místico para a gente também, a gente fala, mas por que é um termo um pouco mais teológico, mas vamos colocar, por que Jesus aceitou ir para uma cruz daquela maneira, sofrer daquele tanto? Você acha que ele, como homem, nos amou a esse ponto? A Bíblia fala que quem nos amou foi Deus. E quem enviou seu filho para pagar o nosso pecado foi o próprio Deus. Então, o Jesus veio aqui na Terra, fez aquilo que a gente deveria fazer. Ele foi para a cruz porque de tanto que ele amou Deus, de tanto que ele quis glorificar o nome de Deus, e lógico, se ele era o próprio Deus, ele também nos amou. Mas como homem, ele foi para a cruz por amor a Deus. Porque ele sabia que isso nos resgataria. E isso traria a vontade de Deus, a glória de Deus ali, através do nome de Jesus. Vamos passar para o próximo. Agora, para a gente fixar bem essa primeira parte da compreensão, para que a gente possa seguir para os outros dois tópicos. A origem do pecado está na desobediência de Adão e Eva. Queria deixar algo aqui. Por que Adão e Eva desobedeceram e por que eu pago esse preço hoje da desobediência deles? Nós vamos falar um pouquinho disso daí. Segundo tópico, não saberíamos da nossa escravidão do pecado se não existisse a lei de Deus. E o terceiro, temos liberdade em Cristo para escolher quem vamos servir. Inclusive, a omissão já é uma escolha. Então, vamos lá. Essa primeira parte aí. A sua origem está na desobediência de Adão e Eva. Quer dizer, o pecado teve sua origem lá. A gente já conversou e já falou um pouquinho sobre ali que é o entendimento, que é o raciocínio do homem que se distancia da palavra de Deus, e esse distanciamento, a gente executando ele, a gente realiza o pecado, mas a gente já se distanciou dele ali atrás, certo? Mas, assim, por que a gente fala que isso se arrastou para gerações, que nem aconteceu, né? Porque a gente somos seres humanos,
somos seres que aprendemos conforme vamos vivendo, e da mesma, é engraçado que do mesmo jeito que o pecado foi está ali dentro de nós como uma semente, e eu como pecador, eu mesmo como pecador, pai, eu estou multiplicando o próprio pecado, o meu próprio pecado. A gente vê famílias aí, quando a gente fala em filhos, né? Quando a gente vê uma família funcional, que serve a Deus, a gente vê que essa família tem defeitos também. Mas a gente vê, eu duvido que a gente possa pegar um exemplo aqui de uma família que é funcional, que você não consiga ver a diferença para uma família desfuncional. Quando uma família tem eu não vou nem dizer uma família cristã, mas quando uma família é funcional, tem valores, tem conceitos, tem uma estrutura boa, a gente vê esse reflexo nos filhos. Não tem como fugir. Ah, mas tem um filho que é rebelde, tem isso, que é aquilo. Mas a gente sempre pode perceber. Eu trabalhei no Ministério Kids por alguns anos. A gente sabia quando uma família tinha problema dentro de casa pelos filhos. Isso é muito importante. E assim como nós estamos cheios de pecado, a gente acaba transmitindo isso para os nossos filhos, e os nossos filhos para os seus filhos, e aí a nação, a humanidade vai se desumanizando. E quando Cristo veio e falou para a gente, olha, agora eu vou apresentar a salvação através do Evangelho, uma boa nova, o que, que ele fala para que a gente faça? Que a gente instrua nossos filhos no caminho do Senhor. Será que é coincidência ele estar falando que a gente tem que ensinar para os nossos filhos? Será que ele não podia só dar um estalo, ó, já está tudo aí dentro da cabecinha deles? Agora que vocês são batizados, agora está tudo filho do Senhor, agora já está tudo automático? Não é. A gente tem que prezar pela palavra de Deus, temos que ensinar os valores dentro da nossa casa. A partir do momento que a gente consegue fazer isso dentro da nossa casa, consequentemente, a gente vai conseguir pregar o evangelho fora da nossa casa. Mas se a gente não faz isso dentro da nossa casa, a gente está pregando um falso evangelho que não transforma pessoas. Tá? Então, por isso que o pecado, na sua origem lá atrás, ele vem se multiplicando através das nações. E por isso que Cristo veio dar um fim nisso daí, falar agora é boa nova, agora é vida nova, esquece tudo que passou e vamos nos reformular, vamos mudar, vamos fazer uma metamorfose, vamos mudar a nossa vida, porque ele voltou aqui para nos resgatar. Segundo tópico, não saberíamos da nossa escravidão se o pecado não existisse, a lei de Deus. A lei de Deus ela veio de uma forma muito clara. Olha, ela veio mostrar que existia pecado no meio do homem. A gente fala que a lei de Deus ela veio para condenar o homem, não, ela veio pela graça de Deus. Porque se a gente não reconhecer, lembra que a gente estava conversando ali atrás, às vezes pode ficar meio complicado, mas se a gente não reconhecer que somos pecadores, não tem jeito da gente acreditar no Salvador. Aí agora vocês vão ver que vai começar a fazer sentido tudo que a gente estava falando. Uma lei de Deus que fala muito claramente sobre pecado, há alguns teólogos vão questionar isso. É o mandamento número 3. Vou pegar aqui, ele está em Êxodo 20. Êxodo 20, capítulo 7. Vou abrir aqui para fazer a leitura com os irmãos. O terceiro mandamento de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Esse versículo ele é muito utilizado para falar que a gente não deve jurar em nome de Deus. Mas eu creio que o entendimento dessa palavra é isso, mas é muito mais do que isso. Como que a gente pode compreender esse texto? Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quando a gente vê nos sacerdotes do povo de Israel, quando eles começaram a fazer todos aqueles
cultos e todos aqueles procedimentos, né, litúrgicos, eles tinham algumas funções que eram especiais. E quais algumas características? Eles colocavam os nomes das 12 tribos de Israel nos ombros, em pedras de ônix, colocavam um peitoral, onde também continha todas as 12 tribos de Israel, colocavam um chapéu, onde colocava ali, simbolizava o juízo de Deus sobre esse povo, só que, assim, o sacerdote representava Cristo. Então, quando o sacerdote representava Cristo, levando os pecados e carregando o juízo de Deus sobre a sua cabeça no nosso lugar, é como se ele pegasse o nosso nome, ó, o Adamastor, ele pegava o pecado do Adamastor, colocava sobre ele e ia se apresentar para Deus. E ele recebia o juízo, não Adamastor. Quando o Adamastor saía para poder falar com seu povo como sacerdote, e aí cai no sacerdócio universal, que é para todo crente ter seu sacerdócio universal. Quando ele sai da congregação, que ele aceitou e que Jesus levasse o pecado dele diante de Deus, agora é o oposto. Ele leva o pecado, ele leva a glória de Deus, de Jesus Cristo, para o povo. Então, quando a gente fala de tomar o nome de Deus em vão, é isso. Eu, como crente, se eu me coloco como crente, me chamo inclusive de pastor, e eu me coloco nessa posição de carregar o nome de Cristo, eu estou tomando o nome de Jesus Cristo para falar do evangelho para vocês, e para outros, e para a multidão. Olha o quanto isso é perigoso se a gente não tem o entendimento. Eu aceitei que Cristo levasse meu pecado para Deus, eu tomei o nome de Cristo para que eu pudesse pregar o evangelho, e agora, se eu faço isso de uma forma vã, de uma forma... Eu sou crente, e agora eu vou... Agora, como eu sou crente, eu sou bem visto, agora eu vou fazer o que eu quero, então eu vou ali no domingo, prego bonitinho lá na Bíblia, durante a semana eu vivo do jeito que eu quero. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é você banalizar o nome de Deus. Isso é desonrar o nome de Deus. Todo crente é sacerdote, tem o seu sacerdócio. Todo crente tem esse mandato de Deus. Então, se você se coloca como cristão e não tem agido como um bom cristão, não honrando o nome de Deus, e quando eu falo ser um bom cristão, não estou falando ser igual a mim, nem ser igual a fulano ou ciclano. Eu estou falando você seguir diante daquilo que você fala que acredita. E aquilo que você fala que acredita está na Bíblia. Se você não anda de acordo com isso, você está levando o nome de Deus em vão. E aí você vai ser julgado pela lei, porque você está agindo pela lei. Acho que isso ficou claro. Vou lembrar vocês podem fazer pergunta em qualquer momento ou podem acumular a pergunta para depois, tá? Para a gente poder seguir daqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, já manda no chat aí, tá? Pode abrir o microfone também. E o terceiro ponto para a gente fixar aqui, para a gente passar para a próxima, temos liberdade em Cristo para escolher quem vamos servir? Essa liberdade é uma liberdade tão complicada que hoje, para a gente falar de pecado, é muito difícil falar de pecado no meio de pessoas, no meio de um povo que fala que cada verdade é de acordo com o ponto de vista de cada um. Essa liberdade, essa verdade, essa mentalidade de falar que a minha verdade vale para mim, mas não vale para você, porque você tem um outro ponto de vista, isso dificulta para a gente falar de pecado, porque pecado na Bíblia é não andar conforme a vontade de Deus. Então, aí a gente pode pensar, mas como que eu vou explicar pecado para uma pessoa dessa? Quando nós somos escravos do pecado, estamos sem Deus na nossa vida, o pecado ele nos traz algumas deformações. Por que traz deformações?
a gente sabe que a palavra de Deus, o próprio verbo, Deus é a palavra, o próprio Deus é o verbo, é a palavra, ele é o fiel da balança. Então, se ele é a verdade, tudo que está fora daquilo que ele diz ou daquilo que ele é, não é a verdade, certo? Se eu estou distante de Deus, porque a minha mente já não mais acompanha aquilo que Deus me fala, aquilo que Deus me mostra, aquilo que Deus coloca dentro de mim, se eu já não aceito mais aquilo que vem de Deus, tudo que eu colocar para fora disso daqui vai ser uma escolha minha. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, a gente fala de mandato cultural muito, hoje se fala muito isso na teologia, né? O que é um mandato cultural? O mandato cultural é tudo aquilo que você faz, aquilo que você é. Por exemplo, eu sou pastor, eu sou também formado em técnico eletrônico, eu sou professor de seminário, então eu tenho algumas coisas culturais que eu estudei para ser, tá? Essas coisas que eu faço, por exemplo, eu vou focar só em uma coisa. Eu sou professor de seminário. Para mim, para que eu conseguisse chegar a ser professor de seminário, eu tive que focar em algumas coisas. Por exemplo, o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar, tive que fazer faculdade, tive que fazer pós-docência, tive que fazer cursos pedagógicos. Então, a partir do momento que eu decidi ser um professor, eu tive que me comprometer minha vida buscando algumas coisas que eu precisava fazer para ser um professor. Quando a gente escolhe algo, a gente não tem a gente se torna escravo daquilo que a gente escolhe. Não tem como querer ser um doutor e não querer estudar. Agora, por que eu quis dar esse exemplo? Quando a gente está em pecado, qual que é essa escravidão que ele nos traz? Essa escravidão é exatamente de não saber qual é a verdade. Então, o pecado ele vai me conduzindo por uns maus caminhos e sem que eu saiba. Quando veio a lei de Deus e mostra esse pecado que é em mim, e eu reconheço que Ele é o Salvador e que eu não consigo mais viver a minha vida e tomar minhas atitudes diárias sem Ele, aí é onde eu começo a ter o meu direito de escolher a quem eu vou servir. O que eu quero ser agora? Um pecador, seguindo aquilo que eu sei? Ou agora eu quero ser um servo do Senhor? Entenderam a diferença? Agora eu posso escolher, a minha liberdade é de escolher. Alguma coisa eu tenho que escolher. Ou eu vou servir ao mundo, ou eu vou servir a Cristo. A partir do momento que eu escolhi, eu já sou servo daquilo que eu escolhi. Eu escolhi ser cristão, eu escolhi servir a Cristo. Isso implica em eu ter que mudar a minha vida em muitos aspectos. Eu vou ter que fazer o quê? Quando eu aceito ser cristão, primeira coisa, eu vou ter que ver a revelação de Deus. Qual que é a revelação de Deus? Profecia? Não, a palavra de Deus está escrita, a revelação de Deus nos foi entregue para que a gente interprete a vontade que está no coração de Deus. A partir daí, a nossa vida jamais vai se tornar a mesma coisa que era antes. E você fala, mas então o ateu ele não é escravo do pecado, porque ele não escolheu lado nenhum. Se não escolheu lado nenhum, já está do lado do pecado. Ele não escolheu a Deus, ele já é escravo do pecado. E, gente, acabamos essa parte, a gente vai passar para a segunda. Temos alguns minutinhos. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, para quem não perca o raciocínio de vocês também? Então, vamos lá. Para a gente entender, pode passar aí, vamos para o segundo tópico, temos liberdade. Agora, eu quero falar um pouco aprofundar mais sobre isso. Quando a gente fala, temos liberdade, que é isso que eu venho tratando, expondo aqui para vocês. A gente só tem duas escolhas. Ou a gente pensa num pensamento santo, ou a gente tem um pensamento profano. E o pensamento santo, claro, é tudo aquilo que convém
tudo aquilo que é atrelado à palavra de Deus. O pensamento santo ele é fundamentado em 3 bases. A primeira coisa, você tem que reconhecer o Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você não reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, você não tem condição de você ter um pensamento santo. Segunda coisa, você tem que ter a consciência que a Bíblia é um meio de conhecer a pessoa de Cristo. A gente não está conhecendo uma historinha de um Deus salvador, poderoso, super-homem. Não, ele é Cristo, ele é uma pessoa, ele tem uma relação, e ele deixou a Bíblia como meio de você conhecer a ele. A gente fala que a leitura da Bíblia hoje está muito equivocada, porque a gente procura na Bíblia a história de Abraão, de Moisés, de Jacó, de Paulo, né? Tão glorificado o nome de Paulo, né? Mas se a gente não procura ler a Bíblia buscando a história de Deus através desses personagens, se a gente não tem o Espírito de Deus conduzindo essa leitura, a gente vai transformar a Bíblia na maior heresia do mundo. E a gente sabe quantas heresias são pregadas, quantas heresias são ensinadas e profanando a própria palavra de Deus. O entendimento da palavra, quem nos dá é o Espírito Santo. O que a gente tem que buscar na palavra é a revelação de como Deus agiu através desses homens para nos alcançar, tá? Então, que a gente tenha temor ao ler a Bíblia, buscando aquilo que é a revelação de Deus para a tua vida, e que isso não vire regra para a vida do teu irmão, porque o que Deus tem com você é algo muito particular com você, sabe? Existem hoje um movimento que quer deixar o evangelho, esse movimento já há muitos anos, né? Que quer unificar, sabe? Por que existe igreja A, igreja B, igreja C? É de multiforme graça de Deus. Não tem como a gente esquadrinhar, colocar ali as pegadinhas e falar, pisa aí que vai dar certo. Cada pastor, cada igreja, cada denominação, sabe, ela tem um chamado específico de Deus. E a gente não pode querer prender Deus numa gaiola e falar, ó, você vai agir assim quando eu orar. Você vai agir assim quando eu fizer uma campanha. Você vai agir assim quando eu profetizar. A gente não manda em Deus. Deus age através das nossas vidas a partir do momento que a gente dá abertura para ele fazer isso. Tá? Terceiro ponto. Fomos chamados para um relacionamento que não nos torna deuses, mas sim participantes da pericorese eterna de Deus. O que eu quero dizer com essa pericorese? A queda que foi a busca do nosso pecado, isso foi a nossa busca de nos tornarmos igual a Deus, tá? Então, quando a gente aceita que a gente já não pode ser igual a Deus, porque Ele é o maioral, Ele é o nosso, inclusive é o nosso Salvador, porque a gente nem sobreviveria sem Ele, a gente entende que quando Ele chama, Ele nos resgata e nos traz para a vida junto com Ele, que a gente é enxertado na videira, há algo tão especial nisso que Ele nos traz para dentro do relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo. Pericorese é isso, é o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde o Filho glorifica o Pai e é um glorificando e um dando glórias ao nome do outro. Ninguém está um ali para servir o outro, para agradar o outro, para amar o outro. E ele nos traz assim para ser participantes disso. E agora a gente não é o quarto elemento da Trindade. Isso não cabe a nós. A gente pode participar reconhecendo a nossa humanidade, a nossa pequenez perto do nosso Deus. Isso, só da gente poder, sendo pequeno igual nós somos diante de Deus, participar desse amor eterno, dessa comunhão eterna, que foi para o que Ele nos chamou, eu acredito que a gente pode dar muito mais valor naquilo que Deus está fazendo, do que simplesmente nos tirar uma vida moral medíocre para uma vida moral abençoada, cheio de like, não é isso.
A gente foi chamado para a eternidade com ele, para um relacionamento que vai sair do tempo Cronos e entrar no tempo Kairos. O Cronos vai ter fim, Kairos é eterno. Nós estamos aqui só passando de um tempo para o outro, onde Deus vive. Ele não vive aqui, ele só atua aqui nesse tempo através de nós. Agora, o que a gente tem que fazer o contraponto, né? A gente entendeu o que é o santo. Agora a gente vai lá para o pensamento profano. Pode passar os slides aí. Primeiro, eu criei algumas coisas aqui para a gente poder elaborar um pouquinho que é o pensamento profano, para deixar muito bem claro o que é isso. Primeiro, acredita que se você não acredita que você foi corrompido e que está escravizado pelo pecado, se você não consegue identificar isso, você não tem como ter fé, você não tem como participar, você não tem como exercitar a sua fé, porque você nem se deu conta de aonde você está. Tá? Segundo ponto, se você pensa que pode manipular situações, e que eu quero dizer, aquele famoso ditado, né? A oração move a mão de Deus. Muito religioso fala isso. Ou se a gente fizer uma campanha de 10 dias, a gente vai mover, vamos comover Deus a fazer algo através de um ritual que eu faço aqui. Eu vou me ajoelhar todo dia aqui na minha beira da minha cama, vou orar para que eu seja curado da minha calvície, e eu sei que se eu fizer isso fielmente, Deus vai se mover a meu favor. Eu acho que até ele poderia se mover, sim. Mas você acha que você pode... Se você acha que pode manipular Deus através de uma ação social, através de uma oração, de uma profecia, Deus não tem nenhum compromisso com aquilo que você acha, com aquilo que você quer. Tanto que aquilo que a gente quis lá no Jardim do Éden, que era se tornar igual a Deus, já caiu por terra. Deus ele veio destruir nossas expectativas. Aquilo que a gente projeta sem Deus é aquilo que vai cair por terra. Se a gente não aceitar que os desejos de Deus são melhores do que o meu, a gente só tem desgosto na vida, sendo bem sincero. Terceiro ponto, você vive baseado em seus sentimentos e desejos particulares, sem considerar que somos o agente do reino de Deus. Ou seja, quando a gente fica vivendo só de sentimento, aquela geração que vive só de chapação, né, de Deus, né, e passa a noite orando, e passa a noite só tocando e louvando, e esquece de viver o particular com Deus, sabe? Esquecer de colocar, sem considerar que somos os agentes de Deus aqui nessa terra, que viemos muito mais do que para passar uma noite tocando violão com louvor bonitinho. Se a gente não sai dali daquele momento e esquece de pôr a imagem e semelhança de Deus que foi nos dada, foi nos colocada em nós, para esse mundo pecador, para esse mundo que está perdido no meio de tantas coisas ruins, a gente vive baseado em nossos sentimentos e esquece de ser agente de Deus nesse mundo. O quarto e último ponto para entender o pensamento profano, isso eu estou falando, se vocês perceberem, muito mais focado para dentro de igreja. Não estou falando para fora, porque para fora ninguém acredita. Então, se eles não acreditam, não tem que falar isso para eles. Mas para a gente, se a gente usa o evangelho como um escudo contra o mal que está instalado nesse mundo agora, eu sou filho de Deus e o mal não me tocará mais. Que evangelho que é esse que estamos vivendo? Não é dessa forma. A gente não é o escudo, pelo contrário, a gente é ovelha. A gente veio para o sacrifício, a gente veio para simplesmente nos doar e deixar a Deus agir através de nós. Se a gente vê como foi os apóstolos, e não estou falando que a gente tem que todos morrer, porque talvez esse não seja o plano de Deus para a tua vida. Aqueles que precisaram morrer talvez estivessem lá atrás,
Mas talvez Deus tenha te chamado para que você, ao invés de se proteger daquele vizinho mal, que fica fazendo barulho na tua frente, e você fica orando para Deus tirar ele, fazer ele mudar dali porque você não gosta dele, talvez ele esteja te colocando assim, vai lá você, faz algo, faz você, faz com amor, sabe? Para a gente enfrentar esse mal que está aqui, mas não com o mal, mas sim com as armas que ele nos capacita, tá bom? Então, a gente já deu uma explanada do pensamento santo, daquele pensamento profano, e a gente pode ter quais as certezas que a gente pode ter. A verdadeira liberdade é se reconhecemos que éramos os escravos do pecado. Se a gente não reconhecer isso, a gente não vai conseguir nem mesmo exercitar a nossa fé em Cristo. Que Cristo concedeu liberdade pela sua morte, através da sua morte e ressurreição, e que agora podemos escolher servi-lo ou não. Eu espero que os irmãos tenham conseguido captar essa mensagem, porque isso é a nossa liberdade. Reconhecer que Cristo foi para aquela morte, que ele ressuscitou e que agora que ele ressuscitou, por isso que a ressurreição de Jesus é tão importante. Se ele não ressuscitou, é em vão nossa fé. Mas se ele ressuscitou, agora a gente pode ter certeza que ele foi lá para o Santo dos Santos, levou nossos pecados para Cristo, que agora eu tenho meu sacerdócio real aqui, que agora eu carrego o nome de Jesus, e que agora eu não vou tomar mais o nome de Deus em vão, que agora eu vou viver conforme é a tua vontade, aquilo que ele vai nos ensinando conforme a nossa caminhada. Vamos errar? Vamos errar. Mas eu tenho certeza que ele vai te ensinar. E ele vai te trazer situações necessárias para você aprender aquilo que você tem que aprender. Vamos passar agora para o terceiro tópico, que é como escolher o nosso caminho. Pode seguir mais para frente aí. Escolher o nosso caminho. Mais para frente ainda. Isso, aí mesmo. Agora vamos esclarecer alguma coisa, né? Caminho de morte e vida. Como a gente fala em caminho de morte e vida, o que a gente pode pensar, né? Pela cruz, somos libertos da escravidão do pecado original. Isso daqui eu vou explicar de uma forma um pouquinho mais detalhada, que isso daqui vai ganhar um tempinho aqui. Eu acredito que os irmãos vão fazer pergunta aqui também. Porém, ainda não fomos totalmente restaurados. Por isso, ainda podemos cometer pecados pessoais. E para os pecados pessoais só existe uma solução, um caminho de santidade. O que esse slide está trazendo aí para a gente? Primeira coisa, pela cruz somos libertos da escravidão do pecado original. Pecado original é esse que a gente veio tratando lá de Gênesis, do Adão e Eva. Mas existe outro pecado? Existe outro pecado. O pecado original é aquele que nos escravizou, que se alastrou no meio de todo o seu povo, da humanidade, e a que Cristo veio resolver. Então, Cristo veio resolver o pecado original para nos dar liberdade. E agora, nessa liberdade que nós temos hoje, nós temos dois caminhos. Nós podemos seguir a Cristo, num caminho de santidade, e podemos dar aquela desviadinha, aquelas coisinhas básicas, que são os nossos pecadinhos, vamos dizer assim, para diferenciar. Então, a gente tem o nosso pecado original, que Cristo já resolveu. E os nossos pecadinhos que a gente vem cometendo, aqueles pequenos deslizes que a gente vem pecando, às vezes acontecem na nossa vida. Eu menti, falei uma mentirinha, falei uma mentirinha santa, como se diz, né? Mas eu queria trazer um entendimento um pouquinho mais profundo. Ô, Adamastor, quanto tempo a gente tem ainda aí? Olha, nós temos aí a vontade do senhor, não tem problema não. Fica à vontade, para nós estamos tranquilos. Então, beleza. Vou tentar não me estender muito, mas vamos lá. Existem dois pecados, o pecado original e
a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que é pecado de morte, é blasfemar o nome de Deus, né? Mas vamos lá. O pecado original, Deus veio e resolveu na cruz para nos dar a liberdade, que a gente comentou ali atrás. A partir do momento que temos liberdade, escolhemos traçar um caminho ou outro caminho, ou caminho de vida ou caminho de morte. Não tem outros, não tem terceira via. A partir do momento que conseguimos caminhar o caminho, se a gente vai para o caminho de morte, a gente já está indo para a morte e tanto faz aí o que a gente fizer na vida, sendo muito sincero. Mas se a gente escolhe o caminho de vida, que é aceitar a Cristo e começar a andar os seus passos, vocês acham que a gente vai ter um caminho perfeito? A gente ainda não foi totalmente restaurado. Esse processo de restauração, ele vai acontecendo ao longo da nossa vida, que vai ser completamente consumado na próxima vinda de Cristo, que não é revelado a nós quando vai ser. Aliás, ele fala que vai vir como um ladrão, né? A qualquer momento. Então, se a gente não pode esperar, se ele vai vir dia 15, dia 14, eu viro santo e acabou. Não, ele sabe que quando a gente escolheu o caminho de santidade, ele sabia que nós ainda pecaríamos, que teríamos deslizes no meio do caminho, mas que a gente tentaria fazer o máximo para andar conforme a sua palavra. Eu observei outro dia, por exemplo, até o pessoal comentou muito, não sei se alguns dos irmãos aí assistiram o último Big Brother. Saiu um relato na internet falando muito de um personagem lá que foi o Gil, né? O Gil era um homossexual que falou que quando lia as escrituras sagradas, ele lia o trecho lá onde falava que o homossexual é maldito e que pessoa, enfim, que ele aprendeu que a palavra de Deus falava e indicava que ele era um maldito. E está lá na Bíblia isso? Está lá na Bíblia. Mas será que ele entendeu de uma forma coerente aquilo que ele leu? Ou será que alguém teve a preocupação de ensinar para ele que, pelo contrário, ele não é maldito, ele é abençoado pela graça de Deus e que agora ele tem a opção de optar a caminhar o caminho de Deus de uma forma santa? E que aquilo ali mostra ali só o caminho de morte, não é que ele é maldito. Agora, ele tem essa opção de mudar totalmente a sua vida de uma forma extraordinária, que vai mudar, mexer com os alicerces da vida dele. Por que que a gente tem essa dificuldade de lidar com pessoas que têm esse tipo de visão sobre o pecado? Por que que nós temos dificuldade? Isso é muito amplo, tá? Eu vou focar só nessa parte do homossexual ali, para que a gente possa ter um discernimento e possa, através desse discernimento, compreender os outros pecados. Mas se Deus veio na cruz para salvar aquele pecador, aquele homossexual, aquele assassino, enfim, qualquer outro pecado, se ele já foi liberto do pecado original e que isso foi dado para ele, ele acreditando ou não, Deus já fez isso por ele, que ele já é abençoado, não é maldito, ele é abençoado porque ele já recebeu aquele pecado, aquela bênção de Deus, aquela graça de Deus, a salvação de Deus. Ele só não reconheceu a salvação de Deus. E se ele reconhecesse a salvação de Deus, ele ia entender que ele não é maldito. Pelo contrário, ele é bem visto por Deus. Deus sabe que ele é um pecador, mas Deus sabe que quando olha para ele, o que ele vê? Ele vê Jesus. Você acha que Jesus, se ele carregar o nome de Jesus, ele vai ser maldito? Não tem como. E nós, como igreja, nosso papel, o que é fazer com essa pessoa, uma pessoa dessa que está no homossexualismo, acredita que a Bíblia condena ele ao pecado, a ser maldito e a ir para o inferno. E quando a gente vai evangelizar uma pessoa dessa, que forma que você evangeliza essa pessoa? Você fala que, você aponta a palavra de Deus, fala o pecado do homossexualismo, é isso aqui, ó, vai para o inferno. Ou você apresenta a graça de Deus para ele ver que existe um caminho melhor, de mais excelência, que traz paz e que traz vida para ele.
sabe? O modo como a gente compreende o pecado nos leva a discernir como pregar o evangelho. Vocês conseguem compreender o quanto a gente tira de peso de um coração de um pecador quando a gente fala com a perspectiva da graça? Ah, mas você está falando que não tem juízo? Tem juízo. Pelo contrário, o juízo de Deus é certo. A palavra de Deus fala que quando ele vier tratar, aplicar o juízo neste mundo, aqueles que não forem salvos serão pisados com igual a um lagar de uva. O lagar de uva é aquele lugar no chão onde eles colocavam todas as uvas e a pessoa vinha e pisava para esmagar para poder fazer o vinho. E quando a Bíblia fala que ele virá desta forma, diz que vai, inclusive, salpicar a roupa que ele veste com o sangue daqueles que ele pisará. Lógico, é uma alegoria, mas é uma forma explícita de Deus falar que aqueles que seguirem o caminho de morte encontrarão a morte, e que a morte, a morte nesse tempo cronos em que a gente vive, é, é, é é o menor dos nossos problemas. O pior é a morte eterna, que a gente não vai ter mais condição de se relacionar com Deus. Não vamos nem mesmo existir. Enfim, não quero entrar nessa parte de escatologia, para onde essas pessoas vão sofrer, ou se vai acabar a vida dela. Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu quero pensar que eu, sabendo como o pecado age no ser humano e como eu compreendo o pecado, vai, vai interferir na forma que eu prego o evangelho. E você pregando o evangelho para uma pessoa, você tem que ter esse discernimento que o pecado original Deus já resolveu. Os pecados pessoais, que é aqueles que eu vou cometendo durante o processo de restauração de Deus na minha vida, esses pecados também já estão perdoados. A diferença é que eu vou lidar com as consequências desses pecados pessoais por toda a minha vida. Por exemplo, um homossexual, se ele fizer o ato, qual que é o maior conflito do homossexual? Não ser aceito pela sociedade. Qual que é o problema daquele que mata alguém, assassina alguém? Ele vai preso, tem que ficar na cadeia. Se eu roubo, eu posso ir preso, eu posso perder minha casa. Enfim, eu vou pagar pelos meus pecados pessoais. Muitas das coisas eu vou pagar aqui em terra ainda. Outras coisas está na conta de Deus. Mas quem vai definir isso não sou eu, nem é você. Mas, assim, a gente tem que aprender que se eu julgo a vida do outro irmão por causa do pecado dele, aponto o pecado pessoal dele, eu estou pecando, porque a Bíblia não me autoriza a fazer isso. Quem vai fazer essa seleção vai ser o próprio Espírito Santo, com o próprio Deus, sabe? Ele é o fundamento que vai nos trazer, que vai nos dividir aqueles que escolheram verdadeiramente o caminho de vida e verdadeiramente o caminho de morte. É ele que vai fazer essa seleção, não é a gente. O nosso papel como agentes do reino aqui nesse mundo é pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho. E esse verdadeiro evangelho já virou modinha falar, né? Mas é pregar a graça de Deus, é pregar o amor de Deus e instruir nos caminhos do Senhor. A partir do momento que você demonstra para ele que tem um novo caminho para ele e ele escolhe ir pelo outro caminho, aí é com Deus. Aí já a sua parte, aquilo que você foi chamado para fazer, você já fez. Agora vamos para o próximo slide. É um fato, né? Eu queria que os irmãos só pensassem, né? Que o pecado é aquilo que foi falado lá no começo. O pecado não nos distancia de Deus. Se pecamos é porque já estamos distantes de Deus. A gente tem que ter sempre isso muito claro. Se em algum momento da tua vida você já pecou, você se observou efetuando um pecado, executando, realizando o pecado na tua vida, para e reveja lá atrás onde você está errando. Porque muito dos nossos problemas um exemplo, a pornografia. Eu entro na página de pornografia agora e falo, peraí, agora eu pequei, o que eu vou fazer agora, né? Vou excluir
essa página aqui do meu computador e nunca mais eu vou ver. Você tá excluindo o pecado, mas você não está indo na origem. Por que você chegou aí nesse ponto? Quais são os conceitos que não mudaram dentro de você para te levar, te conduzir a abrir aquela página e virar um visitante assíduo daquilo ali? Vocês já pararam para pensar que só excluir a página, você vai amputar aquele problema na hora, mas a raiz está lá, vai nascer outro canal e às vezes vai despontar para algo muito pior. Por isso que o Evangelho nos chama para uma transformação de mente, para uma renovação de mente. Não é construir algo novo em cima de algo velho, não, é completamente novo. Os seus fundamentos de valores têm que ser totalmente alterados, totalmente reprogramados por Deus, para que isso... Então, quando você executar, realizar um pecado na tua vida, avalia lá atrás. Espera aí, será que eu estou entrando numa página de pornografia porque estou tendo problema no meu relacionamento em casa? Será que... Abre o leque, pega a palavra de Deus, explora o que pode ser, o que está dentro de mim, e nunca coloque a culpa no seu parceiro, no seu pastor, no seu líder. Sempre procure a culpa dentro de você. É muito comum a gente querer fazer igual Adão e Eva, né? Ó, o problema aqui foi porque você me deu essa mulher. O problema aqui foi, ali aquele homem ali que não cuidou de mim, sabe? A gente sempre tenta identificar uma raiz em algo externo a gente, porque a gente não quer reconhecer aquilo que está dentro de nós. Então, que a gente possa ter esse discernimento para um bom amadurecimento e uma boa jornada cristã na nossa vida. Vamos para o próximo slide aí, o último. Quero deixar algumas perguntas para os irmãos para que eles possam avaliar realmente que caminho que a gente está traçando. Primeira pergunta: tenho buscado aplicar os valores do reino de Deus na minha vida e na minha casa? Primeira coisa, né? Se você não está aplicando na tua vida e na tua casa, esquece ministério, esquece falar que você é cristão, porque se não começou daí, já não começou nada. A verdade é essa. Tá? Segunda pergunta: quanto de energia você gasta com as coisas que não glorificam a Deus? E essa pergunta eu acho que é bem pertinente. Por exemplo, aquilo que você tem hoje já te basta para você servir a Deus? Ou você tem que conquistar uma casa própria? Ou você tem que conquistar um iPhone? Ou você tem que conquistar um carro 0 quilômetro para daí começar a servir a Deus? Será que você está gastando energia demais buscando algum conforto ou até mesmo uma segurança para servir a Deus? Deus te chama no momento em que você reconhece a Ele. Do jeito que você estiver, com pecado sem pecado, com bem ou sem bem, com o objetivo da faculdade concluído ou não, Ele te chama do jeito que você está aí, agora, pronto, nesse momento. Então não tem que passar tempo, gastando tempo buscando aquilo que você... Se você reconheceu isso agora, já muda seus parâmetros, suas metas, seus objetivos agora mesmo. Porque tudo isso que era antes disso daí era plano seu mesmo. Terceiro, quando estou passando por uma situação difícil, eu procuro entender a raiz do problema através dos conceitos e valores do reino. A gente tem uma dificuldade quando a gente está passando por um problema pessoal dentro de casa. A gente tenta entender que nem o problema ali a gente tenta procurar o problema, mas esquece de falar, peraí, os conceitos do reino na minha vida estão sendo aplicados? Ou eu estou passando essa dificuldade aqui? Eu acho que é porque o fulano não me pagou, agora eu estou devendo, eu estou me arrastando com dívida, sujei o nome. Peraí, será que é o sujeito que não te pagou ou você que não considerou os valores do reino para ver lá atrás se você deveria ter emprestado dinheiro mesmo? Sabe, são diversas perguntas que a gente tem que bater ali para saber
aonde a gente está fazendo, porque às vezes o pior crente é aquele que acha que está certo. Esse daí não muda o caminho, não aceita a palavra de exortação, não aceita uma palavra pastoral. O pastor está falando, olha, isso daí não está legal, você está deixando a desejar aqui. Fala, não, minha parte eu estou fazendo, sabe? Crente que não se sujeita a uma orientação de um líder ou de um irmão mais próximo, chegado, servo de Deus, pessoas que não colocam em xeque aquilo que eles acham que Deus chamou ele. Eu vou dar um exemplo minha vida. Quando eu fui chamado para o pastoreio, a primeira coisa que eu coloquei foi em xeque. Será que eu tenho chamado pastoral? Conversei com alguns pastores, conversei com alguns amigos chegados e falou, gente, me ajuda a discernir isso. É verdade na minha vida isso ou é coisa da minha cabeça? Outro problema, às vezes a gente tem problema, um exemplo, no casamento. Chega, você se discute com a mulher, não chega num ponto em comum. Chega para um pastor, chega para um líder, chega para um irmão que você confia que caminha em Cristo e abre o coração, olha, nosso casamento está assim, nossa relação está assim, o que eu devo fazer? O que você acha diante disso? Sabe? Não se baste você, porque se Deus age através da minha vida para abençoar de vocês, Deus age também ao contrário, na vida de vocês para me abençoar. E se eu não estou disposto a sujeitar o que eu penso para um irmão, quer dizer que eu não estou acreditando que ele está agindo na vida de vocês. E eu estou acreditando 100% no que ele fala comigo. Mas será que ele está falando comigo ou é eu que estou maquinando os meus desejos aqui e nem estou percebendo? Última pergunta. O que você já abriu mão para o reino de Deus? E o que eu falo de abrir mão, a maioria das pessoas já começa, parei de fumar, parei de beber, parei de sair com os amigos. Não, eu estou perguntando de coisas certas, que na ética humana é certo. Por exemplo, alguém que já abriu mão de uma faculdade, de um curso, porque entendeu que Deus estava chamando para trabalhar no ministério? Alguém aqui já abriu mão de... eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Bebida. A bebida, ela não é, biblicamente, ela não é um pecado. Ela não está apontada como um pecado. Mas você compreende que se eu beber, eu posso escandalizar você, por que eu vou beber e vou postar isso no Face para te escandalizar? Sabe, quando eu me converti, antes de eu me converter, eu já havia parado de beber. Então, para mim, isso não foi um problema, mas eu sei que é para muitos irmãos. Só que, se você reconhece que a bebida é um mal social, que traz destruição em diversas famílias, e que você, como agente de reino, você acha que isso combina, você acha que isso tem liga, e mesmo que você beba, tem aquele que bebe e ainda posta no Face, nas redes sociais, sabe? Qual que é o intuito de você fazer isso? Qual que é o intuito de falar com orgulho? Não, a Bíblia não é pecado beber e eu vou beber mesmo e meu pastor que se vire para lá com isso daí é coisa da cabeça dele, sabe? São coisas que a gente vai abrindo mão pelo reino, mesmo que isso seja certo perante os homens. E que seja certo, às vezes até não seja errado para mim, eu não vou estar pecando para Deus, mas que eu entendo que se eu quero servir a Deus de uma forma verdadeira, eu vou abrir mão porque eu sei que é algo que vai ser importante e valoroso para o reino de Deus. Isso é uma oferta agradável que eu dou da minha vida para Deus. Isso entre várias outras coisas, tá? Só estou dando alguns exemplos. Irmãos, é isso. Finalizamos e agora eu queria abrir o bate-papo aqui com os irmãos. Então, peço que abram o microfone, façam perguntas e que nem eu falei, se não tiver perguntas, se quiserem expor alguma situação que vocês querem esclarecer alguma coisa, enfim, está aberto aí para exposição, perguntas e críticas também. A gente vai tentar explicar de acordo com quem estiver aqui. Vamos lá? O povo é meio tímido, viu, pastor Luiz? O povo é um pouco tímido, mas logo a gente já... Eu creio que já temos bastante curiosidade. Aí o tema, né? É um tema muito
atual, né? Vem falar no coração diante de muitas coisas aí, né? Mas eu penso, assim, voltando um pouco ali no livro de Gênesis, né? A questão do pecado que você quando falou que é natural que nós, quando acontece algo na nossa vida, a gente joga, a gente não se reconhece nós internamente como culpados. É natural que buscamos, né, terceiros pelo aquele problema que nós passamos, né, ou possamos passar. E aqui eu vejo, né, quando nessa conversa que o Senhor está tendo em Gênesis ali 3, né, aí através ali perto do versículo 14, quando ele está falando, né, com o homem, porque a tua mulher que tu me deixas, e ela, mas foi a cobra que me enganou, a serpente que me enganou. E a gente vê logo ali, no versículo 14, então o Senhor, né, disse que a serpente era viste, fizesse maldita. A impressão que se dá ali é que ela estava presente em todo o ato, né, em toda a consumação do negócio, ela estava presente naquela conversa. E ela ou presente, ou estava bem, sei lá, bem próxima ao local que ela escuta, inclusive, que a parte da sua descendência, né, porá a mulher contra uma, a serpente, né, a sua descendência também uma contra a outra. E da sua descendência da mulher, ferirá ela pela cabeça. Onde nós chegamos aí, talvez aí numa outra profecia aí, falando do próprio Jesus. Só que, porém, a serpente ali não entende aquilo, né? Ela vem entender que era logo ali quem foi o primogênito, né, da mulher, né? Era ali, provavelmente, que Abel e Caim ali, né? Então ela tem de entender que Abel ali era. Então ela colocou o mal também no coração de Abel ali, né? Mais ou menos Sim. isso que eu gosto, né? Então. Nessa parte aí dá para acrescentar até. Você falou uma coisa, é que assim, isso daí já daria outra aula, mas vamos pensar. Você falou do proto-evangelho, né? Gênesis 3,14. Mas se a gente for pensar, na verdade, o proto-evangelho é onde realmente pontuou ali uma profecia de Deus falando que a descendência da cobra, da serpente, seria eliminada por Jesus Cristo. Só que se a gente olhar isso antes, o próprio Deus já começou a pregar para Adão e Eva. Ali atrás, quando ele começa as primeiras ordens que Deus deu. A gente fala que as leis de Moisés foram as primeiras leis que vieram de Deus para o homem. É mentira. A primeira coisa que veio de Deus para o homem foi o quê? Multiplicai, vocês foram criados à imagem e semelhança, agora povoem o mundo, multiplique-se e encham essa terra da glória do Senhor. O que ele quis dizer de encher a terra da glória do Senhor? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, certo? De Deus. Ou seja, ele nos fez a sua imagem e semelhança, não igual, mas a imagem e semelhança, ou seja, carregávamos o que Cristo carregou aqui na Terra, né? A imagem e semelhança. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Porém, Cristo, quando falou, olha, se vocês quiserem ver a Deus, olha para mim. Eu sou exatamente aquilo, o Deus que vocês estão buscando, é só olhar para mim. Então, ele se colocou aqui como um representante de Deus para que a gente pudesse ter essa referência, que era o nosso papel. Quando a gente fala de multiplicar e encher a terra, literalmente foi o que a gente fez. E foi o que só que a gente fez em pecado. A gente pecou e a partir daquele momento, quais são as maiores rebeliões que o homem fez contra Deus? Foi para querer, por exemplo, a Torre de Babel é um dos maiores exemplos que a gente tem. O homem aprendeu a fazer tijolo. Quem fez a pedra foi o próprio Deus. A pedra é uma criação de Deus e que a gente criava os altares com a pedra, né? Quando o homem aprendeu a parte cultural, o que ele aprendeu? A pega argila, pega aquela feno, pega aquele negócio, criou tijolo. O que ele fez com a bênção de Deus do nosso mandato cultural? Criou uma torre para tirar o nome, a glória do nome de Deus e colocar o nome do homem. Quer dizer, tudo que Deus nos abençoa, a gente deforma, porque a gente tem que pegar as bênçãos de Deus. E que nem eu falei, eu fui chamado para ser um bom professor também. Um mandato cultural meu é ser um bom professor. Se eu pegar isso daqui e começar a fazer um ensino secular, eu estou deformando aquilo que Deus me abençoou para ser. Agora, se eu pegar isso daqui e vier com ensino
que está pautado na palavra de Deus, aí eu estou levando a glória de Deus nas coisas que eu estou fazendo. Você vê quanto é que é simples aplicar isso que a gente traz. Mas vamos pular. Quando você falou da semente da serpente, né? O descendente. Quando Deus projetou, falou, olha, vai vir um descendente, a partir daí começou o que o pessoal fala na teologia da guerra das sementes, né? A perseguição da semente da serpente para a semente de Deus. E a gente vê isso em toda a Bíblia, desde Abraão, Isaac e Jacó, sempre Deus mostrando na sua Bíblia aonde estava a semente de Deus e a guerra da semente da serpente, tentando, por exemplo, um exemplo muito claro é o Faraó. Claramente ele estava representando a semente da serpente e o povo de Deus sendo oprimido. Só que a gente vê as profecias da Bíblia, né, quando fala com Abraão, com Moisés, com Jacó, que fala que o povo de Deus será escravo do povo do Egito. Quer dizer, a gente fala, nossa, mas o povo de Deus vai ser escravo do Egito? Gente, a maior bênção do povo de Deus é não ser escravo do pecado. Nesse mundo aqui já é dominado pelo maligno. Então, faz todo sentido que a gente pensa que o povo de Deus ele foi escravo, mas na verdade quem era o escravo era o faraó. O povo de Deus era liberto e ele tinha essa liberdade. E era nessa liberdade que o povo de Deus tinha de escolher quem eles eram que era a alegria de vida daquele povo, porque eles não tinham alegria nenhuma. Aí a gente fala, quando Deus veio trazer a lei de Moisés, né? Você vê quanta graça que é. Ele deu o Shabat, né? Que é o dia do Senhor, que hoje a gente nem segue direito, né? Mas qual que é a ideia do Shabat? Quando eles eram os escravos aqui na Terra, olha a graça que Deus deu. Agora vocês têm um dia de descanso. E esse dia de descanso vem até hoje, né? Lógico, a gente não leva isso muito a sério, mas cada 6 dias nós temos um dia de descanso no mínimo na semana. Isso é lei de Deus lá de trás, quando ele deu para Moisés para trazer para o povo. Por quê? O povo era liberto, só que ele era escravizado nessa terra. Quer dizer, a semente da serpente tentando matar o nosso Salvador. E de forma nenhuma ele morreu, ele sempre prosperou porque Deus sempre agiu no meio da humanidade. E a gente vê que ele veio, executou a salvação e hoje nós temos essa liberdade de seguir a Cristo de uma forma santa. E a gente tem essas bênçãos de Deus nos ajudando nessa caminhada que é tão difícil, né? Com certeza. Alguém? Mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Eu não vou responder, viu? Amado, só permita-me, assim, cooperar também. Eu estou aqui com a nossa Bíblia, né? A Bíblia Nazarena, e enquanto isso, estou, assim, observando e também aqui o nosso artigo de fé, em se falar de pecado, né? O pecado original e o pecado pessoal. Aquilo que nós, como Igreja do Nazareno, cremos, pertence, portanto, ao nosso artigo de fé. Só uma leitura, não vou explanar, não, pois o amado já abordou muito bem todo esse tema. Mas assim está escrito nos artigos de fé da Igreja do Nazareno, o artigo 5º, pecado, original e pessoal. Cremos que o pecado veio ao mundo através da desobediência dos nossos primeiros pais, e pelo pecado veio a morte. Cremos que o pecado se manifesta de 2 modos: pecado original ou depravação, e pecado atual ou pecado pessoal. Cremos que o pecado original ou a depravação é aquela corrupção da natureza de todos os filhos de Adão, pela qual o homem está muito longe da retidão original, ou seja, do estado de pureza dos nossos primeiros pais quando foram criados. É contrário a Deus. Não tem vida espiritual e é inclinado para o mal, e isto continuamente. Cremos, além disso, que o pecado original continua a existir com a nova vida do regenerado, até que seja erradicado o coração inteiramente limpo
pelo batismo com o Espírito Santo. Assim está. Só para um adendo, assim, amado, naquilo que já foi explanado. Realmente Obrigado. faz muito sentido com o que foi falado aí. E a única coisa que talvez a gente possa fazer um estudo bem bacana é como um bom nazareno, né? O que significa esse batismo do Espírito Santo, né? Também é muito controverso, mas aí é coisa para umas 3 horas, né? Vamos seguir para depois. Mas, benção. E, assim, alguém tem mais alguma pergunta? E, principalmente, que nem o irmão Roberto aqui compartilhou algo, que eu acho que o bacana é a gente conseguir identificar na nossa vida algo, sabe? E realmente mudar um fundamento do nosso entendimento, uma transformação daquilo que a gente pensava e isso eu acho que é o bacana. Ó, lembrando que temos uma visita de honra aí, né? A nossa presidente do MED Nacional está aí, né? Pastora Jandira, grande abraço, viu? Obrigado pela presença, viu, irmã?